Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com o vídeo de hoje, peço para você aí que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, dá aquela dedada, ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Também compartilhe com os seus amigos e com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E se não gostar, não tem problema. Compartilhe com os seus inimigos e de quebra, se vingue deles. E hoje vou trazer para vocês aqui um conto de Tiago Wildfire, intitulado A Velha da Tapera e a Menina. Ato 1. No seio de uma densa floresta, há uma casa muito antiga. A casa era rodeada por grandes árvores e as suas paredes já estavam quase sem cor. O amarelo desbotado era quase imperceptível. Eram preenchidas aqui e ali por pequenos brotos de avencas e samambaias que nasciam em meio às rachaduras. O telhado, com telhas de barro já escurecidas pelo tempo, mal eram avistadas devido às várias camadas de folhas em decomposição, assim como o chão ao redor da casa. O lugar inteiro transmitia uma gigantesca sensação de abandono, como se ninguém vivesse lá há décadas. Mas aquela casa não era abandonada, apesar da aparência. Havia um único sinal de vida ali: o fino fio de fumaça que saía por uma desmantelada chaminé. Naquela casa morava uma mulher, porém, esta era a mulher mais estranha de toda a região. Nas poucas vezes em que era vista em suas idas ao vilarejo, sempre usava as mesmas roupas feias, que pareciam serem feitas de sacos de linho, assim como seu chapéu pontudo, todo esfiapado e remendado aqui e ali. Seu cabelo era prateado. O rosto era fino, com o queixo proeminente, lábios finos e grandes olhos azuis que ostentavam uma expressão severa e carrancuda. Sua pele era muito branca, mas sempre parecia estar suja com a poeira vermelha da estrada. Aparentava ser corcunda, ou talvez fosse impressão. O certo é que nunca era vista sem o grande cesto que carregava nas costas, presos por alças, como se fosse uma mochila. Ela se chamava Leona Eide, mas talvez ninguém ali soubesse seu nome. Aliás, talvez ninguém desejasse saber. Leona morava em um lugar ermo, isolado e aparentemente inacessível. Ninguém sabia como chegar à sua casa. Quando precisavam falar com ela, tinham que deixar uma mensagem. Mensagem? A trilha que levava à casa de Leona simplesmente acabava na orla da floresta. Ninguém se atrevia a entrar naquele denso arvoredo. E pensando nisso, alguém teve a brilhante ideia de construir uma caixa de correio e fincar ali mesmo, onde a trilha esvaecia. Se alguém precisasse dela, deixava uma carta explicando o que precisava. Ela conhecia todas as plantas da floresta e sabia o efeito de cada uma. Algumas pessoas recorriam a ela para lhes ajudar a curar os diversos males,
pois naquele lugar ainda não haviam farmácias. Ainda assim, eram poucos os que se atreviam a ir até lá e deixar o seu pedido. Leona ocasionalmente checava a caixa. Quando encontrava alguma mensagem, ela preparava o remédio específico e levava até a casa de quem havia encomendado. Recebia o pagamento, às vezes passava no armazém para comprar alguma coisa, sem falar com ninguém. Ia embora pela trilha em direção à floresta. E mais uma vez viam aquela figura estranha, que mais parecia uma bruxa das histórias infantis, desaparecer pelo arvoredo. Certa vez, um homem estava com a mulher em trabalho de parto e estavam passando por momentos difíceis. Sem pensar, ele correu até a floresta gritando por ajuda. Como era previsto, ele não encontrou a casa da velha e nem o caminho de volta. Desesperado, cheio de arranhões e sujo, após alguns tombos, ele sentou-se aos pés de um grande olmo e começou a chorar. "Levante-se já, saco de marruás", disse uma voz aguda bem a seu lado. Em seguida, sentiu um pontapé nos fundilhos e logo se pôs em pé assustado. A velha havia se materializado bem ao seu lado. "Vamos logo para sua casa e pare de chorar, seu porco!" O homem, assustado e feliz ao mesmo tempo por encontrar a velha bruxa, a seguiu por entre os arvoredos e, quando percebeu, já estavam no ponto onde havia a caixa de correios. Imediatamente seguiram para o vilarejo e, ao chegarem em casa, a velha foi logo entrando, sempre com aquele cesto junto às costas, cheio de ramos, ervas, cabaças, garrafas e vários saquinhos de linho. Ela ordenou para que todas as outras mulheres saíssem. Trancou-se no quarto. Após algum tempo, que pareceu uma eternidade para aquele homem, a velha saiu com um bebê em cada braço e entregou-os para cada uma das avós. Em seguida, saiu pela porta e, puf, desapareceu. A mulher contou que ela havia deixado algumas ervas medicinais e deu instruções para como proceder com o pós-parto. O homem achou incrível como sua esposa aparentava estar tão bem. Agradecido, o casal levou uma cesta com vários mantimentos e deixaram aos pés de uma árvore na entrada da floresta. Mas mesmo com essas ações, ela ainda tinha antipatia de boa parte dos moradores. O fato de viver isolada no meio do mato, somando à sua aparência de bruxa. Não foi por acaso que escolheu viver isolada. As pessoas, em geral, lhe causavam repulsa e ela não se importava em estar ali naquele fim de mundo. Ela só queria paz. Ato 2. Era uma noite chuvosa e cheia de trovões. Heidi estava em sua cama, mas não conseguia dormir por causa do barulho dos trovões. Estava pensando se devia ou não se levantar e preparar um chá de camomila, pois água quente
ainda havia em um grande caldeirão na lareira, cujas brasas estavam a brilhar como grandes rubis, e as labaredas dançavam, emanando uma luz dourada por todo lugar. Heidi era assim. Às vezes passava noites em claro. A solidão a consumia lentamente, fazendo com que às vezes desejasse morrer durante o sono. Assim era Leona Eide, cujo nome e sobrenome eram alemães, dados por pais há muito falecidos. Ela era sozinha no mundo e não gostava de ninguém. O interior de sua casa se resumia na sala, com lareira em um canto e a cama no outro. 2 quartos, atualmente cheios de tralhas, uma cozinha com fogão a lenha e outro cômodo que servia como despensa. Lá fora havia um regato que trazia água vinda lá do morro até um grande tronco que fora partido verticalmente ao meio e esculpido de modo que conduzisse a água por seu interior, formando uma queda d'água mais adiante. Um pequeno barraco, onde guardava mais tralhas e algumas ferramentas. E ali perto havia uma horta com uma grande variedade de plantas. A terra atendia a grande maioria de suas necessidades e a solidão era sua grande companhia. Voltando à noite chuvosa, Heidi estava quase pegando no sono quando um grande trovão soou, seguido de um raio que caiu bem perto dali. Ela ouviu o som de madeira sendo destruída e concluiu que uma árvore acabara de ser atingida. Assustada, ela instintivamente puxou o seu cobertor mais para cima e cobriu a cabeça. Meio minuto depois, ela achou essa atitude muito ridícula e descobriu-se. Então, aconteceu algo inédito. Ela ouviu 3 fortes batidas na porta. Seu coração disparou e ela ficou sem saber o que fazer. Então esperou. Talvez fosse sua imaginação. A chuva forte lá fora estava lhe causando alucinações. Ninguém conseguia chegar naquela casa. A floresta, com o seu denso arvoredo, escondiam a casa, e a trilha que existia ali fora apagada pela natureza há décadas. Bom, com certa ajuda dela própria. Fora a sua imaginação. Ela virou-se para o outro lado na cama e tentou fechar os olhos, e mais uma vez foi surpreendida. Agora foram 5 batidas na porta. Leona Eide se levantou. Ao lado da lareira havia um atiçador, uma grande haste de ferro com o cabo feito de madeira, e então se dirigiu até a porta. "Quem está aí?" ela perguntou, mas não obteve nenhuma resposta. Então reuniu coragem, retirou o ferrolho, destrancou a fechadura e escancarou a porta. Não havia ninguém do outro lado. Heidi deu um passo à frente em direção à varanda e tropeçou em alguma espécie de caixa. Praguejando alto,
ela levantou o atiçador, preparando para desferir um golpe na caixa, quando um barulho vindo de dentro da mesma lhe fez parar. Era o inconfundível som de choro de bebê. Ela olhou para os lados e não viu nada a não ser a escuridão e a chuva torrencial. "Eu não quero! Venha buscar, malditos!" gritou ela, virando as costas e batendo a porta com força. "Desgraçados!" xingou alto. Ela trancou a porta, deu 3 voltas com a chave na fechadura. Quando foi pegar o ferrolho, ouviu a criança chorar mais alto. Ela encostou-se na parede e foi escorregando devagar até ficar sentada. Então, colocou a cabeça entre os joelhos e tapou os ouvidos com as mãos. Lá fora, a criança continuava a berrar em plenos pulmões. Leonaide não conseguia acreditar. Aquilo tudo era um pesadelo para ela. Então, ela sentiu uma estranha dor em seu peito, uma forte angústia somada à sensação de estar fazendo algo errado. Com os punhos, ela socou o chão e praguejou mais algumas vezes. Heidi, então, levantou-se, destrancou a porta e, mais uma vez, tentou olhar para as trevas lá fora. Em seguida, arrastou a caixa para dentro. Quando foi trancar a porta novamente, aconteceu um relâmpago e ela viu os contornos de um homem alto que usava na frente das vestes uma meia-lua que brilhou refletindo o clarão. Ela então saiu na varanda e outra vez gritou: "Vem aqui! Leva essa criatura já!" Outro relâmpago iluminou o local e ela não viu mais nada naquele lugar. Será que estava imaginando coisas? Não podia ser. Aquela caixa apareceu ali e alguém realmente esteve parado ali fora, na chuva. A imagem do desconhecido ainda estava em sua mente. "Você não me ouviu? Eu mandei vir aqui agora, maldito!" Nada. Nenhuma resposta ou sinal de vida ali. Só água e mais água caindo do céu. Ela então entrou e fechou a porta, trancou e passou o ferrolho. "Com certeza deve ser algum aleijado", disse ela, olhando para a caixa de onde o choro continuava, porém mais moderado. Ela ficou observando aquela caixa por mais um tempo. Então reuniu coragem, aproximou-se e a abriu. A surpresa a fez andar para trás, perder o equilíbrio e cair sentada em sua cama. Dentro daquela caixa estava a criança mais linda que Leonaide já vira em toda a sua vida. Seus cabelos louros pareciam absorver a luz das chamas e brilhar ainda mais. Sua pele era branca como a dos anjos
e seus olhos azuis que mais pareciam safiras. Talvez acordar com um solavanco e ver-se no escuro fora mais que suficiente para fazer a menina chorar. E agora, dentro de casa, seu choro foi diminuindo lentamente. Talvez o calor da lareira fosse reconfortante. O que Heidi sabia era que aquilo não passava de um sonho, daqueles bem insanos. Ela, por algum tempo, sentada na cama, observando a caixa, sua mente estava completamente vazia agora. Nada mais importava, a não ser ficar olhando aquela menina. Heidi se levantou e caminhou até a caixa novamente. A criança vestia um macacão cor-de-rosa e estava enrolada em um cobertor peludo que cheirava amaciante de roupas, com aroma de jasmim. "E quem é você, pequenina?" perguntou, enquanto pegava a garota no colo. Um objeto caiu de dentro do cobertor e bateu com força no assoalho. Heidi olhou para baixo e viu um medalhão de ouro. Curiosa, ela colocou a menina na cama e apanhou o medalhão. Tinha o formato de um coração. Na parte de cima havia um pino que, ao ser pressionado, abriria o medalhão e mostraria o seu conteúdo. Heidi tentou apertá-lo, porém ele não abriu. Ela concluiu que deveria estar emperrado ou algo assim, e que tentaria abrir depois. Colocou-o sobre a mesa, cabeceira, e voltou a sua atenção para a menina. Ao desenrolar o cobertor, notou que no bolso da frente do seu macacão havia um pedaço de papel. Curiosa, ela apanhou-o e leu. Leu uma frase que fez com que sua solitária vida naquele descampado tivesse um fim. Uma mensagem que tocou seu coração de certa forma que ela até estranhou que ainda tivesse um. Ela ainda sabia ler, é claro, mas não lia nada há muitos anos. Ler para quê, afinal? Ela morava no meio do nada e trabalhava com plantas, algo bem óbvio. Seus vários livros estavam todos enfiados de qualquer jeito nos quartos. Então ela chegou o bilhete mais perto da lareira e leu a frase escrita em uma linda caligrafia. "Meu nome é Daphne, por favor, cuide de mim." Ato 3. O tempo passou e Heidi viveu os dias mais felizes de sua vida. Sua vida mudou da água para o vinho. Aquela criança não só devolveu a alegria de viver, como também ajudou a transformar aquele lugar ermo da floresta num verdadeiro Éden. Um dia, após aquela noite tempestuosa, Heidi colocou a menina, que aparentava ter uns 10 ou 11 meses, dentro de seu cesto e foi para a vila. Ela perguntou a todas as pessoas que encontrou se reconheciam aquela criança. Muitos se encantaram com a beleza angelical daquele bebê, mas ninguém a conheceu. O homem que ela havia ajudado com os bebês gêmeos naquela ocasião lhe deu algumas roupas que já não servia para os seus filhos, para bebê, e prometeu conseguir mais com os moradores da região. Ela agradeceu aquele homem, que se chamava Orlando, e então foi embora. Ao chegar em casa, ela tentou novamente abrir o colar de ouro, sem sucesso. Então foi olhar melhor aquela caixa e notou que por baixo do outro cobertor que forrava o fundo da caixa havia um pequeno e encalombado saco de couro, amarrado com um cordão.
aparentava estar cheio e Eide logo tratou de abrir. Mais uma vez se surpreendeu. Dentro haviam várias pedras preciosas de várias cores, todas lapidadas no mesmo formato. Mas quem será essa menina? Eide ficou pensativa. Então foi até um canto da sala onde havia uma tábua solta no assoalho. Jogou o saquinho de couro e o colar pela fenda e arrastou um velho relógio de pêndulo e colocou sobre o local. Estava decidido. Iria usar aquele tesouro somente quando fosse realmente preciso. Ela estava decidida que iria criar a menina e ela estava disposta a mostrar que tinha condições. A primeira coisa que fez foi ir à vila novamente. A menina parecia gostar de ir dentro do cesto em suas costas, pois ficava bem quieta. Ela foi até o armazém e conseguiu com que o leiteiro deixasse na orla da floresta todos os dias alguns litros de leite que viriam em um latão com tampa, desde que ela colocasse o latão vazio da véspera no mesmo local ao lado da solitária caixa de correio. Ela pagou ao dono do armazém o valor equivalente a um mês de serviço. Perdão, disse o dono da venda. Como é mesmo o nome da senhora? Leona Eide, ela respondeu, e lá se foi com a menina dentro do cesto, olhando para tudo e todos com aqueles olhos azuis. O tempo foi passando e Daphne foi trazendo cada vez mais mudanças naquela casa e na vida da mulher. Eide desocupou os 2 quartos e começou uma grande arrumação naquela casa. Ela parou para descansar por um momento e olhou ao redor para ver se via onde estava a criança. Encontrou-a sentada em um canto, brincando com uma caixinha preta. Era uma dessas caixinhas de música e quando a menina abriu, a música tocou enquanto uma bailarina minúscula dançava sobre o espelho. Daphne riu e balançou a caixinha de música. E outro objeto que Eide não via há muito tempo caiu diante dela. Um pente de marfim. Eide então limpou a grossa camada de poeira de um espelho esquecido ali no canto e pela primeira vez em anos ela reparou seu reflexo. Sua aparência era de uma bruxa velha e até deu razão às pessoas que a evitavam. Sua roupa medonha era realmente assustadora, apesar de ser ideal para trabalhos com a terra. Ela sequer tirava quando ia à cidade. Eide decidiu cuidar melhor de sua aparência. Isso é, cuidar para valer. Ultimamente ela sequer tentava. O máximo era o banho diário na bica e isso era tudo. Em um velho baú havia lindos vestidos que ela usou em sua mocidade, todos intactos. Ela também sabia usar seu conhecimento sobre as plantas para produzir cremes para pele e cabelos. Eide não conseguia acreditar no milagre que ia acontecer em sua vida. Aquela garota realmente estava lhe devolvendo o ar da graça, a vontade de viver. Alguns dias depois, ela voltou ao armazém. Dessa vez estava limpa, com os cabelos bem cuidados e com um bonito vestido de seda. Não havia terra no seu rosto, nem nas mãos ou por debaixo das unhas.
Leona Eide veio trazendo a menina no colo. Com a ausência do cesto, ela caminhava ereta e elegante. E espantou-se quando o dono do armazém lhe cumprimentou. Bom dia, senhora. Por acaso é a mãe da criança que a velha da floresta encontrou? Sim, sou eu. Acho que nunca vi a senhora por aqui. Me perdoa a curiosidade. De onde a senhora é? Como nunca me viu? Disse ela contendo o riso. Eu moro perto daqui. Basta seguir a trilha por detrás da vila até a floresta. Não acredito. Dona Eide? É mesmo a senhora? Disse o velho esfregando os olhos e colocando seus óculos de fundo de garrafa. Sim, sou eu. A senhora me desculpe, mas não a reconheci. Está tudo bem. O homem não acreditava no que via. Ela comprou algumas coisas que precisava e foi para casa. Ela não era mais a mesma pessoa de outrora. Aquele pequeno anjo havia trazido luz para sua vida. Daphne era uma criança muito boa e Eide grata por tê-la ganho de presente. E o tempo foi passando e Eide foi se apegando cada vez mais à garota. Um dia, ela começou a chamá-la de Mama. E a velha da floresta derrubou uma torrente de lágrimas de felicidade. Seu coração, outrora frio, se aquecia mais e mais a cada dia que passava com aquele pequeno anjo. Meu nome é Daphne. Por favor, cuide de mim. Ela havia comprado uma pequena moldura no armazém e colocou aquele bilhete escrito com uma letra caprichosa que ela encontrou no bolso da menina. Tudo na vida de Eide estava mudando. Até o seu quintal, que era o retrato do abandono, com exceção da horta, se transformou. Ela varria diariamente ao redor da casa e à tardinha ela fazia uma fogueira com os gravetos e folhas secas. E ela ficava ali, observando a garota alimentar a fogueira. Aquela menina foi uma verdadeira bênção na vida de Eide. Ela até pensou em matriculá-la na escolinha da vila assim que tivesse idade. Aquela floresta fria e sombria havia se transformado com a chegada da criança. Aqui e ali, as árvores produziam frutas em abundância. A horta também se tornou mais produtiva. Até as galinhas que eram criadas soltas no mato começaram a ter mais crias e Eide viu que aquilo era bom e agradeceu a Deus por ter sido abençoada. Quando a garotinha tinha 4 anos, Eide começou a ensiná-la como cultivar e cuidar das plantas e, para sua surpresa, a garota demonstrou muito interesse e um verdadeiro fascínio. Ela mesma saiu, comprou no armazém sementes de várias flores e plantou ao redor da casa. Logo, aquela casa estava, mais uma vez, cheia de vida e calor humano, assim como o coração de Eide, a velha que encontrou a sua quase extinta chama de vida no sorriso angelical de uma criança numa noite chuvosa, numa velha tapera no meio do mato, num lugar tão difícil de achar que ninguém se atrevia na floresta entrar.
por Tiago Wildfire. Gente, mas não tem terror nessa história, gente, mas tem o sobrenatural. A mulher era uma velha curandeira, tida como bruxa. Muitos tinham medo dela, mesmo ela fazendo coisas boas. Mas como vimos, ela tinha perdido a vontade de viver, pois não recebia amor de nenhum lado, mesmo fazendo bem. Mas naquela noite chuvosa, quando aquele ser misterioso deixou aquele pacotinho, a menina, ela viu alguém para cuidar, alguém para amar, e aquele bebezinho indefeso acabou a salvando da solidão. Agora me digam se isso não é sobrenatural. Existe sobrenatural mais forte que o amor? Próximo vídeo voltaremos com nossas histórias de terror, belezinha? E com esse conto, nosso amigo Tiago Wildfire ganhou uma medalha na Academia de Letras. A Velha da Tapera e a Menina. Bem, se você gostou do canal e ainda não é inscrito, se inscreve aí. Peço a todos que não saiam daqui sem meter o dedo no like. Não custa nada, é um segundinho e me ajuda demais. Também não saiam daqui sem compartilhar esse vídeo com mais pessoas aterrorizadas. E também não deixem de ativar as notificações do canal, tocando o sininho na opção todas, e assim você não vai ficar de fora quando eu postar algo novo aqui na plataforma. Todos esses passos ajudam muito o canal. Para você é rapidinho, mas pra gente aqui, é fenomenal. E quem quiser e puder dar um up a mais pro canal, pode se utilizar do superchat, super stickers, do Valeu e até do Pix. A chave do mesmo vai estar na descrição do vídeo, também no primeiro comentário. Quem tiver um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, basta que envie para o e-mail do canal, te dando os créditos, anonimamente, transformando o seu relato em conto. A maneira que você quiser, seu trabalho será narrado aqui. Só não deixe de escrever isso quando for me mandar o seu texto, falou? O e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com e está no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Amores, também estou no Spotify, aterrorizados. Que chique, hein? Vai lá prestigiar, vai. E se você quiser também, dá uma olhada aí na playlist do canal, nas playlists. Tem muito mais de 1000 vídeos, e cada vídeo tem 2, 3, 4 histórias, não é legal? Você pode também prestigiar meus outros canais, me seguir nas outras redes sociais. Afinal de contas, é muito bom estar com vocês sempre. E agora quero agradecer a todos os canais, parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam e muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. Mas principalmente quero agradecer a todos vocês aterrorizados. Obrigado por fazerem parte da minha vida, da minha história. Gratidão, gratidão e gratidão. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Eu amo vocês demais. Fui!